Oi, oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. A nossa aula de hoje será sobre divisão silábica, um assunto considerado fácil para muita gente, mas se você não se atentar às regras, pode se tornar complexo e até confuso. Então hoje eu vou te ensinar as regras da divisão silábica e através dessas regrinhas você vai conseguir fazer a separação de qualquer palavra sem errar. Então, vem comigo aprender! Vamos iniciar entendendo o conceito de sílabas, que são conjuntos de um ou mais fonemas pronunciados numa única emissão de voz, ou seja, é um grupo de um ou mais fonemas pronunciados de uma só vez. E lembrem-se que a vogal é o centro da sílaba, sem ela não há sílaba. A gente pode ter sílabas compostas somente por vogais, mas não podemos ter uma sílaba composta só por consoantes ou semivogais. Vou citar um exemplo para vocês na palavra Uruguai. Observe que a palavra Uruguai começa com a primeira sílaba é composta apenas pela letra U, que fica Uruguai. Temos aqui a primeira sílaba U, que é uma vogal, a segunda sílaba R-U, consoante e vogal, e a terceira sílaba G-U-A-I. Temos aqui uma consoante, uma semivogal, uma vogal e outra semivogal, formando aí um tritongo. Então, a gente pode sim ter sílabas compostas somente por uma vogal, mas jamais compostas somente por consoantes ou semivogais. Agrupadas, as sílabas formam vocábulos. De acordo com o número de sílabas que os formam, os vocábulos podem ser classificados em monossílabos, dissílabos, trissílabos e polissílabos. Os monossílabos são compostos por uma única sílaba. Temos aqui os exemplos das palavras pé, céu e mar. Já os dissílabos são formados por duas sílabas. Temos aqui os exemplos das palavras lata, bola e água. As trissílabas compostas por três sílabas, como nos exemplos das palavras menino, boneca e camada. E as polissílabas formadas por quatro sílabas ou mais, como em paralelepípedo, comunidade e psicologia. Até o momento, vimos o conceito de sílabas e vimos também que as palavras podem ser classificadas de acordo com o número de sílabas. É muito fácil fazer a divisão silábica de uma palavra que segue aquela sequência de CV, CV, consoante, vogal, como na palavra bola, menino. É muito fácil, qualquer pessoa consegue. Agora se torna difícil quando nos deparamos com palavras que têm dígrafos, encontro consonantal, e aí a gente fica sem saber o que fazer e sem saber como separar aquela palavra de forma correta, porque não é só separar, você precisa separar, fazer essa divisão de acordo com as regrinhas. Então, vamos às regras. A regra número 1. Ditongos e tritongos pertencem a uma única sílaba. Temos aqui o exemplo da palavra Paraguai, que separada fica da seguinte forma: Paraguai. Observe aqui que o tritongo U-A-I, ele vai ficar junto, não vai ser separado. E lembre-se também que o tritongo é o encontro de uma semivogal, mais uma semivogal. Da mesma forma na palavra dinheiro, que temos aqui um ditongo, E-I, e ele vai ficar na mesma sílaba, e separado fica da seguinte forma: dinheiro. Tá, gente? Então, ditongo e tritongo pertencem a uma única sílaba. Vamos aqui para a segunda regra. Os hiatos são separados em duas sílabas. Primeiro, você precisa lembrar o conceito de hiato, que é o encontro de duas vogais em sílabas diferentes. Então, a partir do momento que você lembra desse conceito, você já vai saber que não pode deixar o hiato junto, ele vai ser separado. Temos aqui o exemplo da palavra dueto. Temos aqui o U e o E que formam um hiato, e eles vão ficar em sílabas diferentes. Da mesma forma, a palavra saúde. O A e o U também formam um hiato e vão ser separados. Fica sa-u-de. E dueto fica du-e-tu. Então, separada fica dessa forma. A terceira regra diz o seguinte: os dígrafos CH, LH e NH pertencem a uma única sílaba, como no exemplo da palavra chuva, que fica chuva. O CH vai ficar junto.
Também na palavra filho, que fica filho. O LH também fica junto, é um dígrafo consonantal. E aqui a palavra estanho, que fica estanho, também fica junto. A quarta regra, as letras que formam os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha e XC devem ser separadas. Aqui já fica até um pouquinho mais confuso. Vou explicar para vocês o porquê. Aqui no exemplo da palavra barro, o RR vai ser separado, mas muita gente costuma separar colocando assim, barro, os dois R juntos. Eu já vi muita gente separar assim, e não é assim, tá, gente? O RR vai ser separado, então fica barro. Da mesma forma a palavra assunto, que fica assunto. A palavra descer, o SC também vai ser separado, fica descer. Na palavra naço também, o SC cedilha vai ser separado. E aqui a palavra exceto, o XC também vai ser separado, então fica exceto. A quinta regra, os encontros consonantais que ocorrem em sílabas internas devem ser separados, excetuando-se aqueles em que a segunda consoante é L ou R. Resumindo, não podem ser separados os encontros consonantais cuja segunda consoante é L ou R. Temos aqui alguns exemplos. Na palavra aplicação, observem que o L é a segunda consoante. Aqui eu tenho um encontro consonantal e ele não vai ser separado, então fica aplicação. E já observem também aqui que a primeira sílaba é composta somente por uma vogal, algo que eu falei lá no início da aula. Então você pode se deparar com muitas palavras que a sílaba vai ser composta somente por vogal. Temos aqui também a palavra apresentar. Na palavra apresentar, o R também é a segunda consoante e ele não vai ser separado, então fica apresentar. Separado fica dessa forma. E aqui a palavra astuto. Observe que na palavra astuto já vai ser separado, então fica astuto, porque aqui eu não tenho nem L e nem R como segunda consoante. E a sexta regra diz o seguinte: grupos consonantais que iniciam palavras não são separáveis, como na palavra pneumático. Aqui eu tenho um grupo consonantal que está iniciando, né, que é pneumático. Também a palavra pneumonia seria um exemplo aqui para esse contexto. Então, sempre que um grupo consonantal iniciar a palavra, ele não vai ser separado, eles vão permanecer juntos. Essas são as regras, através delas vocês vão conseguir fazer a divisão silábica de qualquer palavra. Eu sei que vocês não vão aprender, decorar mesmo assim de início, de cara, né? Então eu recomendo que vocês façam anotações e, se possível, anote as regras em um post-it e cole na parede. E aí todos os dias você dá uma olhadinha e vai aprendendo uma por vez. Não é um conteúdo difícil, mas pode sim se tornar confuso se você não conseguir seguir as regras, né? Mas a partir do momento que você aprende as regras, se torna bem mais fácil, tá, gente? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado da aula e que tenha aprendido alguma coisa. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Beijos, tchau, tchau e até a próxima!